sentar. Que bom que você está aqui. Você nem imagina quanto é bom. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus moveu as circunstâncias desse dia de hoje e da sua vida para trazer você aqui. E Ele, que conhece você, que sabe tudo a seu respeito, trouxe você aqui hoje. E eu fico feliz por isso. Então eu quero convidar você a conversar com Deus um pouquinho só. Feche os teus olhos um instantinho, apenas para que tu possas olhar para dentro de ti mesmo e diz para Deus que tu queres ouvir a voz dEle. Diz para Ele: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes tudo a meu respeito, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes como eu estou, e Tu sabes do que eu preciso. E eu quero Te agradecer porque eu estou aqui neste lugar para ouvir a Tua voz. Fala ao meu coração, supre as minhas necessidades, desperta a minha fé, anima a minha alma, enche-me de esperança e dá-me a Tua força para prosseguir nos desafios que a vida me traz, confiados unicamente em Ti. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu Te peço que Tu a faças ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O que se pode esperar de um homem já aos 80 anos de idade ser chamado por Deus para uma grande tarefa? O que se pode esperar de um homem gago se tornar voz para uma multidão de pessoas? O que se pode esperar de um homem que é pesado de língua e que é um homem que tem agressividade no coração? Poderia ser chamado de o homem mais manso da terra. Moisés recebeu esta alcunha de ser o homem mais manso da terra. No entanto, matou um egípcio porque estava batendo num judeu, seu irmão. No entanto, tentou apartar a briga de dois irmãos judeus que estavam discutindo. Mas aos 80 anos de idade, ele foi chamado por Deus para uma missão. E aos 80 anos de idade, começando um desafio de vida. Sabe por que eu estou lhe perguntando isto? Porque nós muitas vezes achamos que já lutamos tanto, que já fizemos tanto, e às vezes a vida nos prega tantas peças, e às vezes tropeçamos tanto e achamos que não dá mais para continuar. O que é isso que tu tens nas mãos? Foi a pergunta de Deus a Moisés, quando ele estava vendo a sarça que, inflamada pelo fogo, não consumia aquela planta. E quando ele se aproximou da sarça, aos 80 anos de idade, Deus lhe falou: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é um lugar santo. E ele se aproximou daquele lugar para ouvir a voz de Deus. E Deus disse a ele: Moisés, tu vais libertar o meu povo da escravidão, porque eu ouvi a voz do meu povo. E Moisés disse: mas como posso fazer isso? Eu sou um homem pesado de língua, e as pessoas não vão acreditar em mim. Faraó não vai acreditar em mim. Os meus irmãos judeus não vão acreditar em mim, porque eu fugi há 40 anos atrás. Aos 40 anos de idade, ele matou um egípcio e fugiu do Egito para se esconder e ficou peregrino na terra. E agora, 40 anos depois da fuga, Deus disse que ele deveria voltar para libertar o povo. E ele diz a Deus: Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Talvez alguns estejam aqui pensando assim: ninguém mais acredita em mim. Já aconteceu tanta coisa na minha vida que nem eu mesmo acredito mais em mim. E aí Deus então pergunta a Moisés: o que é isso que tu tens na mão, Moisés? E ele disse: um bordão, uma vara. E Deus diz: então lança esta vara no chão.
E Moisés lançou a vara, e de repente a vara se tornou numa serpente, e Moisés começou a fugir com medo daquela serpente. E aí Deus dá uma outra ordem a ele: pega a serpente pela cauda. Ninguém nunca daria um conselho desse a você, pegar uma serpente pela cauda. Se você tiver de enfrentar uma serpente, você tem que atingir logo a cabeça e não a cauda. Deus às vezes fala coisas com a gente que é meio incoerente, meio assustadora. Não tenha medo daquilo que Deus disser a você, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, e a palavra dEle não volta atrás. Por isso você está aqui hoje para entender um pouco mais sobre o que Deus quer fazer com aquilo que está na sua mão. O que está na minha mão, nas mãos de Deus. Diga isso comigo: o que está na minha mão, nas mãos de Deus. Pois é o que Ele te pergunta hoje: o que é que tu tens na mão? Porque no teu coração Deus já sabe o que tem. Deus sabe que no teu coração pode estar existindo hoje dúvidas, angústias, agruras, medos, inseguranças. Talvez alguns tenham entrado aqui com o coração apertado, sem saber que decisão tomar, porque precisa tomar alguma decisão importante na vida e não sabe o que fazer, porque o coração está pesado. Talvez alguns estejam aqui já desfalecidos de esperança, porque não confiam mais no seu próprio coração. Mas eu quero te dizer e te desafiar: espera um pouquinho, porque a grande pergunta de Deus não é o que é que tu tens no teu coração. Deus perguntou a Moisés não o que estava no coração dele, porque no coração de Moisés havia medo, gagueira, insegurança, cansaço, fadiga, velhice, impossibilidades. Talvez no coração da gente esteja assim: as impossibilidades nos cercam, os medos nos assombram, os fantasmas da nossa vida nos perseguem, e muitas vezes não sabemos se estamos prontos para enfrentar mais um desafio, porque o nosso coração se entristece. Alguns aqui já não mais acreditam nas pessoas, porque já foram tão decepcionados com pessoas. Alguns já não acreditam mais no amor, porque já foram decepcionados com o amor. Alguns já não acreditam mais nos seus projetos, porque muitas vezes os seus projetos falharam, tropeçaram, não deram certo. Alguns não acreditam mais nos seus sócios, nem nos seus amigos, nem nos seus colegas, porque já foram alvos de decepções, de tristezas, de traições ou de coisas semelhantes. Alguns estão aqui talvez aflitos, angustiados, com uma crise no mundo inteiro ameaçando a estabilidade de muitos. Talvez o coração de muitos esteja apertado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus conhece o teu coração. Ele sabe dos teus medos, das tuas inseguranças, Ele sabe das tuas inquietações, Ele sabe das tuas decepções, Ele sabe exatamente de como está o teu coração. E Moisés estava diante de Deus se sentindo absolutamente incapaz de desempenhar uma tarefa daquelas. Se você está se sentindo incapaz de prosseguir, você está aqui no dia certo, na hora certa, porque Deus te trouxe aqui para transformar a tua incapacidade numa possibilidade. Ele te trouxe aqui, mesmo diante da desistência da tua vida, para te mostrar uma coisa: é Ele quem cuida de ti. Deus te trouxe aqui hoje não para perguntar como está o teu coração, porque Ele conhece o teu coração. A mesma pergunta que Deus fez a Moisés, eu quero te fazer hoje: que é que tu tens nas mãos? Não é no coração. O coração pode estar um bagaço, o coração pode estar moído, apertado, o coração pode estar afligido, mas eu quero te perguntar em nome do Senhor, não o que está no teu coração, porque disso Deus sabe. Eu quero te perguntar o que tu tens na tua mão. O que tens na tua mão é somente disso que Deus precisa para fazer um grande milagre na tua vida. Porque às vezes o nosso coração não cabe mais nada, já foi tão sofrido, tão moído, tão machucado, que não há mais nem esperança. Quando Moisés estava diante do Senhor, Deus disse a ele: o que é que tu tens na mão? E é com o que tu tens na mão que Deus vai operar milagres na tua vida. E não estou me referindo à tua mão física, porque Moisés achava que o poder poderia estar na mão dele. Quando Deus disse: lança a vara no chão, ele lançou e ela se tornou uma serpente.
E Moisés começou a correr da serpente, e Deus disse: pega a serpente pela cauda, com a tua mão. E ele pegou, obedeceu. E ele podia dizer: puxa, minha mão é poderosa, transformou a vara em cobra. Minha mão deve ser poderosa, consegui pegar uma serpente pela cauda, e ela voltou a ser uma vara. Aí Deus vai e diz a ele: escuta, põe a tua mão agora no teu peito. Aí Moisés vai e coloca, e quando tira a mão estava leprosa. E ele se assustou, porque com a mão leprosa ele agora estava um homem velho, 80 anos, gago, sem poder falar direito, cansado, sem poder correr nem fazer nada. E agora, com a mão leprosa, ele se sentia um homem imundo. Então, velho, gago, cansado e imundo, não prestava para chegar perto de ninguém. E Deus mandou que ele botasse a mão no seio, no peito outra vez, e quando tirou estava curada. Sabe por quê? Porque a questão não é saber se o poder está na tua mão, mas se o que está na tua mão está na mão de Deus. O que Deus te pergunta aqui não é para que tu olhes para o teu poder, para a tua suficiência, para a tua capacidade, para o que tu consegues dizer e fazer. Ele quer saber se o que tu tens na tua mão está disponível para ser colocado na mão de Deus. E eu estou falando dos teus talentos, das tuas virtudes, da tua habilidade profissional, daquilo para o qual tu estudaste, ou tu te preparaste, ou tu fizeste tanto sacrifício, e talvez olha para a tua profissão, para o teu trabalho, e diz: não dá certo, já tentei tanto, já fiz de tudo, não dá certo. Talvez já fez de tudo porque você tenha lutado só com as suas forças. Talvez já fez de tudo porque você tenha olhado somente para a sua autossuficiência. Mas eu quero te convidar a fazer um desafio com aquilo que tu te preparaste. Seja o teu trabalho, seja a tua profissão, seja o teu negócio, seja o teu empreendimento, seja o que quer que tu imagines que tu tenhas ou feito ou deverias fazer para dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Se tu colocares o que tu tens na mão de Deus. Porque se tu colocares o que tens nas mãos, na mão de Deus, o extraordinário pode acontecer na autoridade do nome do Senhor. Mesmo que te pareça absurdo, no livro de Juízes, no capítulo 15, no versículo 15, diz que um outro homem de Deus estava sendo ameaçado ou cercado por um grande exército, e esse homem de Deus chama-se Sansão, e ele era muito forte, mas 1000 homens o cercaram naquela ocasião, e ele não sabia o que fazer. E a Bíblia diz em Juízes 15:15 que Sansão achou uma queixada de jumento fresca. Um animal havia predado aquele jumento e a queixada ainda estava fresca. E Sansão, com aquele pedaço de osso na mão, a Bíblia diz que ele venceu e abateu 1000 homens com aquela queixada de jumento na mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Isto que Sansão fez nos ensina que até mesmo uma velha ossada pode se tornar um grande poder nas mãos de Deus. Apenas um osso, um pedaço de osso pode se tornar um grande poder na mão de Deus. A Bíblia nos conta da história de um moço, o jovem Davi, que um dia se viu desafiado por um gigante. E desafiado pelo gigante, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, diz que Davi meteu a mão no alforje e tirou uma pedra, e apenas com aquela pedra colocou numa funda, girou a sua funda e atirou contra o gigante Golias, e a pedra lhe cravou na testa. Uma pedra. Deus pode transformar pedras em pães, ossadas em armas poderosas, varas em armas poderosas, desde que esteja na mão de Deus. O que é que tu tens na tua mão é o que Deus te pergunta hoje, e o que Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa muito importante, que se tu colocares o que tens na tua mão, na mão de Deus, algo extraordinário vai acontecer, porque tu estás colocando na dependência do Todo-Poderoso, naquele que pode transformar pedras em armas, pedra em pão, varas em serpentes, queixadas em armas mortíferas. Ele pode transformar aquilo que tu colocares na mão de Deus em algo extraordinário. A Bíblia nos conta no primeiro livro de Reis, no capítulo 17,
No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diz que estava havendo uma grande fome na terra. E por 3 anos e 6 meses não iria chover sobre aquela terra. E Deus mandou o profeta Elias ir a uma região chamada Serepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, diz assim: e Elias, quando chegou a Serepta, estava uma viúva apanhando uns cavacos, uns pedaços de pau, para fazer o último cozido, para preparar um bolo. E Elias chegou à porta da casa e disse para aquela senhora, aquela viúva: me traz um copo d'água. Ela foi lá dentro e trouxe o copo d'água. Elias virou-se para ela e disse: agora prepara um bolo para mim, um bolo de farinha, faz um bolo. Ela disse: como? Só tem um punhado de farinha dentro de casa para cozinhar o último bolo para comermos, eu e meu filho, e depois vamos morrer. E o profeta vai e diz: mas cozinhe primeiro para mim, porque não vai faltar azeite na panela, nem farinha na botija, não vai faltar. E sabem, queridos, Deus ordenou que uma viúva sustentasse aquele profeta, e o azeite da vasilha não faltou, nem a farinha faltou por muito tempo. Porque aquilo que a gente tem se colocado na mão de Deus, Deus multiplica, Deus faz transbordar a bênção. Amém? E ela preparou aquele bolo, preparou e não passou fome, nem ela, nem o filho, nem o profeta. A Bíblia nos diz no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, dos versículos 2 em diante, Eliseu perguntou uma outra situação, porque uma viúva estava agora na frente do profeta Eliseu, diante de uma situação dificílima. O marido havia morrido e os credores estavam à porta para levar os seus 2 filhos como pagamento de uma dívida. E o profeta Eliseu olhou para aquela mulher e disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Tu perdeste teu marido, tu perdeste todos os teus bens e agora vão levar teus filhos como escravo? Eu não posso fazer nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta disse: então vai, pega o que tu tens em casa, pede vasilhas emprestadas na tua vizinhança e junta os teus filhos, fecha a tua porta, porque o que tu tens em casa, se tiver na mão de Deus, Deus vai operar bênção e prosperidade. É isso que Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer: se o que tu tens na tua vida, o que tu tens na tua mão, o que tu tens na tua casa, tu colocares na mão de Deus, Ele vai abençoar e fazer prosperar. O grande problema é que quando confiamos em nós mesmos e não entregamos nas mãos de Deus. Em 2 Reis 4:2 diz: o que é que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É com um pouquinho que Deus vai fazer o muito surgir na tua vida. Jesus Cristo um dia estava falando para uma grande multidão, e ficou muito tarde, e as pessoas começaram a sentir fome. E Jesus se volta para os discípulos e diz: dê vocês mesmos de comer essa multidão. Eles disseram: mas como? A gente não tem dinheiro, precisaria de muito dinheiro para alimentar essa gente. A gente não tem nada, só tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: então põe o povo para sentar. E eles foram alimentados, 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 9 em diante. Que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Sabe, filho, talvez tu estejas aqui dizendo: o que eu posso fazer com tão pouco que eu tenho em casa? O que eu posso fazer com uma profissão que está falida, com um projeto que foi para as cucuias, com um contrato que me passaram a perna, com um tapete que me puxaram? O que eu faço se não tenho mais nada, quase nada? Escuta, deixa eu te dizer o que tu vais fazer. Coloca esse quase nada na mão de Deus, porque Deus fez todas as coisas, não foi do quase nada não, Ele fez todas as coisas do nada. Então, do tão pouco, Ele pode fazer muito na tua vida.
Jesus um dia se aproxima do mar, estavam ali Pedro, Tiago e João, amanhecendo o dia, e eles estavam frustrados porque eles eram habilidosos pescadores, e eles haviam lançado as redes a noite inteira, a noite toda. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, Jesus dá uma ordem muito estranha para eles, porque eles estavam ali a noite toda tentando apanhar alguma coisa e não conseguiram nada. E Jesus pega para eles e diz: ei, escuta, pega as redes que vocês estão aí lançando e lança para o outro lado do barco. Sabe o que é o outro lado do barco? Não era uma fragata, não era um porta-aviões, era um barquinho. E não faz muita diferença se de um lado do barco ou do outro lado do barco. Talvez a diferença seja de no máximo 2 metros. Mas eles disseram: mas Senhor, a gente lançou as redes a noite toda e não pegamos nada. Aí Jesus disse: então faça uma coisa, lança para o outro lado. E Pedro, que era muito teimoso, olhou para Jesus e disse: escute, a gente passou a noite todinha lançando rede e não pegou nada, e o Senhor agora manda a gente lançar só para o outro lado? Isso, na minha lógica, não vai dar certo. Mas uma coisa eu vou fazer: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Diga isso comigo: sob a tua palavra. Só aí, outra vez: sob a tua palavra. Outra vez: sob a tua palavra. Pela palavra de Pedro, lançou a rede a noite toda e nada pescava. Mas ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes para o outro lado. Talvez tu tenhas malhado, trabalhado, lutado muito com todas as tuas forças, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: meu filho, confia em mim, e se eu mandar tu lançares para o outro lado, lança, mesmo que seja nas mesmas águas, mesmo que seja no mesmo lago, mesmo que seja na mesma circunstância, lança a tua rede sob a minha palavra e o milagre vai acontecer. Lança a tua rede, filho. Mas pastor, já falei com todos os clientes que eram possíveis hoje. Amanhã de manhã, comece de novo. Agora, antes de começar o seu dia amanhã de manhã, comece entregando o que você tem na mão de Deus. Ao invés de fazer do seu jeito, da sua maneira, na sua força, diga: Senhor, me ajuda, para que eu possa pegar o meu trabalho, a minha habilidade, a minha profissão, aquilo que tu me deste, e eu possa lançar, nem que seja para o outro lado aqui, pertinho de mim. E Ele vai abençoar a tua vida. Porque a única coisa que Ele quer não é como está teu coração. O que Ele quer é saber se o que tu tens está na mão dEle. Porque Ele conhece teu coração. Ele sabe como tu te encontras. E Ele sabe da luta que tu tens contigo mesmo para vencer tantas coisas que tu não consegues. Mas Ele te pergunta hoje: filho, o que é que tu tens na mão? Põe o que tu tem na mão, na tua mão, na minha mão, e deixa o restante comigo. O que é que tu tens na mão? Moisés só tinha um bordão e Deus fez milagres com aquilo. Sansão só tinha uma queixada de jumento e Deus fez milagres com aquilo. Davi só tinha uma pedra e Deus fez milagre com isto. Aquela viúva de Sarepta só tinha mesmo um punhadinho de farinha e um restinho de azeite, e nunca faltou farinha, nem o azeite acabou. A viúva, na vida de Eliseu, não tinha mais nada, só um punhado, um pouquinho de azeite, mas o milagre se multiplicou, o azeite se multiplicou, e ela se tornou uma grande comerciante de azeites. Aquele menino só tinha 5 pãezinhos e 2 peixes, abriu mão dos 5 pães e 2 peixes, mas sobrou ainda 12 cestos cheios. A fartura veio para todos os que estavam ali. Jesus, o que tinha nas mãos, apenas estendeu-as para o Calvário. Ali na cruz, Jesus abriu suas mãos para acolher aqueles que o feriram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o perseguiram, aqueles que o julgaram. E Jesus, de braços abertos e mão ferida, Ele fez uma coisa: nos comprou com seu precioso sangue para termos nele a vida eterna.
O que tu tens nas mãos, põe nas mãos de Deus, e Ele fará maravilhas na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero te convidar a entregares o que tu tens na tua mão, nas mãos do Senhor. Seja o teu trabalho, seja a tua profissão, seja o teu relacionamento que está tão ameaçado, seja a tua saúde que está tão fraca, tão frágil, seja teus amigos que fugiram ou escapuliram, ou sei lá. O que é que te preocupa? O que te angustia tanto? De que tu tens medo? De que falte alguma coisa? Deus jamais te deixará faltar, porque a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que tens na tua mão? Estás disposto a colocar nas mãos de Deus? Ele só quer de ti uma coisa: que tu entregues nas mãos dele. Só isso. Confia nele, e Ele fará maravilhas na tua vida. Vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso agora. Vamos cantar um louvor. E enquanto cantamos este louvor, eu quero que você converse com Deus. Que você fale para o Senhor: Senhor, aqui está o que eu tenho na minha mão, e eu quero colocar nas tuas mãos hoje, para que tu faças um milagre em mim. Consagra teu trabalho, tua casa, tua família, teu relacionamento, teus projetos, teus sonhos, tua profissão, teu emprego, tua falta de emprego, o que estiver perturbando tua cabeça, coloca na mão de Deus agora. Se você quiser fazer essa entrega, faça nas mãos do Senhor. Ele vai abençoar sua vida. Vamos cantar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Amém. Diga isso para Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Entrega nas mãos do Senhor tua vida, sim? Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Põe agora nas mãos do Senhor tua vida, teu trabalho, teus projetos, teus sonhos. Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai operar maravilhas. O nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Põe, Senhor, a tua mão agora nas mãos dos teus filhos. Põe, Senhor, a tua destra de poder, de força, de vigor sobre o coração de todos os teus filhos. Enche-nos com a tua graça,
enche-nos com a tua provisão. E a ti entregamos a nossa vida, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, nossas ideias. Nós entregamos a ti, Senhor, para que tu operes maravilha na nossa vida, que tu nos ajudes, porque apesar do coração pesado, o coração aflito, quero entregar a ti os cuidados da minha vida, para que tu modifiques, transformes e faças prosperar. Quero entregar a ti a minha vida, para a glória de Jesus, para que o pouco nas tuas mãos se torne o suficiente, o necessário, o abundante, o próspero, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o final do hino.